Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. Santa Missa, estamos na 4ª semana do tempo comum. Daqui a pouco começa a quaresma. Evangelho de Marcos 6, de 1 a 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus vai para Nazaré, fala que é a sua terra, a terra onde ele morava. Nasceu em Belém, mas depois fugiu para o Egito e quando voltou foi para Nazaré, porque José e Maria moravam lá. E ele ficou até os mais ou menos 30 anos, quando começou a pregar. Então ele vai a Nazaré, mas ele percorria as cidades, na Judéia ao sul e na Galiléia ao norte. Aqui é o norte, Nazaré fica na Galiléia. O lago também, em Cafarnaum, Caná, tudo isso são cidades da Galiléia. Seus discípulos o acompanharam. Tem discípulo e tem apóstolo. Apóstolos são 12 discípulos, são mais de 70, mas às vezes o evangelista chama os apóstolos de discípulos e os discípulos de apóstolos. Então tem que perceber exatamente cada evangelho. Chegou o dia de sábado e ele entra na sinagoga, que era a igreja deles, e começou a ensinar. Geralmente ele ia para a sinagoga no dia de sábado, não era domingo, era sábado. E ele ensinava aquele texto famoso, Lucas 4, que foi lido no evangelho de domingo passado, não esse, o retrasado, em que ele diz que aquela profecia de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, era ele, falava sobre ele. Então ele ensinava na sinagoga, ele lia a palavra e ensinava, também curava. Pois bem, mas aqui ele não vai curar. Esse evangelho é diferente, porque ele vai dizer que lá não tinha fé. Por que não tinha fé? Porque o pessoal de Nazaré conhecia Jesus, conhecia a família dele, conhecia Maria. José já estava morto. Então eles diziam, ele não é filho de Maria, né, filho de José, mas tinham conhecido José, o carpinteiro e tal. Que história é essa dele estar curando? Aí não acreditaram. E quando não acredita, não tem milagre. Ontem nós vimos 2 curas, mas precisa ter fé, senão não tem cura. Então ele entra na sinagoga e ensina, e muitos que estavam ali escutando ficam admirados. E vão dizer exatamente isso que eu acabei de falar. De onde ele recebeu tudo isso? Ele não estudou. Por que ele ensina? Como conseguiu tanta sabedoria? Ele não era um rabino judeu para estar ensinando. Geralmente só um rabino judeu ensinava na sinagoga. E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, esses milagres aí que ele está fazendo, que história é essa de milagre? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Aqui não fala nem de José, só fala filho de Maria.
Outro evangelho vai falar, filho de José. Irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão, ele não era irmão de ninguém, ele tinha irmão. E a palavra irmão significa primo. Já expliquei várias vezes aqui, Jesus não tinha irmão. Se tivesse, ele não tinha entregue Maria para o discípulo amado na hora de morrer, está lá em João. E o discípulo amado não era irmão dele, era outra pessoa. Como é que ele entrega Maria para outra pessoa? Se ela tivesse um filho, era o filho que ia cuidar dela. Então ele não tinha irmão, nem irmã, tinha parente. E como eles se organizavam em tribos, muitas vezes, então, alguém do mesmo clã, da mesma família, é chamado de irmão. Os primos eram irmãos, né? Assim. Ficaram escandalizados por causa dele, né? Então não acreditaram nele. Conhecia os parentes, conhecia Maria. Então, ele não pode estar ensinando não, nem estar fazendo milagre. Tudo isso aí é mentira. Não tinha nada de mentira. Mentirosos são eles. E Jesus respondeu, porque Jesus responde, ele não fica calado, né? Um profeta, e ele é o profeta, só não é estimado em sua pátria. Ele está dizendo, eles não querem me escutar, porque eles dizem que me conhecem. Então, um profeta não é reconhecido na sua cidade, na sua pátria, entre seus parentes e familiares. Né? Aqui não fala mais de irmão, o próprio Jesus fala de parente. E ali não pôde fazer milagre algum, não fez nenhum milagre, não curou ninguém em Nazaré. Por quê? Porque não tinham fé. Quando não tem fé, não tem milagre. Hoje, depois ele vai curar. E aqui mesmo ele diz, apenas curou alguns doentes, apenas, né? Curar doente é uma coisa muito bonita, né? Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Eu já vi várias curas pelo ministério da unção dos enfermos. Pelo menos 5 curas eu vi já. E admirou-se com a falta de fé deles. O próprio Jesus fica admirado, porque eles não têm fé. Depois termina dizendo que Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Ele continuou a ensinar, mesmo que eles não acreditassem, não importa. Continuou a ensinar. É bom ver aqui a questão da poeira, porque eu estou sentindo uma poeira grande na minha garganta. Quando eu sinto é porque tem poeira. Então é bom dar uma ajeitada aqui no altar, não sei se é os panos, não sei se é o ventilador, é bom dar uma ajeitada para as missas. Aí tem a primeira leitura, que é da carta aos Hebreus. Hebreus 12, 4 a 7, 11 a 15. Né? Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado até o sangue, até morrer. E a nossa luta é contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Essas palavras estão na própria Bíblia, na própria carta que ele vai citar. Qual é a palavra de encorajamento que o Senhor quer nos dizer hoje? Meu filho. Deus não nos chama de filho, nós somos filhos. Né? Nós não somos nem filho, nós somos nem filho adotivo, chama de filho mesmo. Nós somos filhos de Deus. Não desprezes a educação do Senhor. O Senhor nos educa. Se você realmente segue a lei de Deus, Deus está lhe educando na fé. A fé que Jesus fala no Evangelho. Não desanimes quando Ele te repreende. O Senhor nos repreende. Ele castiga também. Ele educa. Ele purifica. Ele reprova se alguma coisa está errada. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Muita gente diz, eu estou sofrendo muito, Deus está me castigando. Ótimo, se Ele está te castigando, porque Ele está lhe corrigindo. Mas Ele corrige a quem Ele ama. Deus não vai corrigir uma pessoa que está entregue ao Satanás, porque a pessoa está entregue ao Satanás, já é do Satanás. Deus corrige quem é dele. Ele purifica quem é dele. Para quê? Para ser melhor ainda. Tem aquela história de
Santa Catarina de Siena, ela tinha muita tentação na carne. E um período ela sentiu muito a tentação, né? E sentiu abandonada por Deus. Gritou na hora da tentação por Deus e não escutou nada. Aí depois que passou a tentação, Deus veio para ela, porque ela tinha aquelas locuções com Deus, né? Ela perguntou a Deus: onde é que tu estava? Na hora da minha tentação, tu não escutou, não estava surdo, não escutou não? Tu estava gritando? Onde é que tu estava? Aí Deus disse, parece que é a Catarina de Sena aí, essa mesmo. Aí Deus diz, estava dentro de ti, dentro de ti. Ela estava procurando fora, queria escutar uma coisa fora, estava dentro de ti. Então Deus não abandona, mesmo a gente pensando que está abandonado. Você pode sentir o abandono, que Jesus sentiu também na hora da cruz, né? Ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonar? Ele sentia que estava, mas não estava abandonado. E naquela hora da morte, Deus ressuscitou ele. Então o Senhor corrige a quem Ele ama, Ele repreende, e Ele castiga a quem aceita como filho. Tem gente que diz, Deus não castiga não. Não está vendo não a palavra de Deus? Castiga sim. Mas castiga como um pai castiga um filho, para corrigir, não é para matar o filho, não é para... Hoje não pode nem olhar assim para o filho, né? Hoje parece que não pode dizer nada por menino. Pode castigar não, pode e deve castigar. Menino é para ser castigado se faz alguma coisa errada, né? É para ser educado. Deus faz do mesmo jeito, né? É para a vossa educação que sofreis. É porque nós estamos sendo educados por Deus. E é como filhos que Deus os trata. Então, quando você estiver sofrendo, se você está com Deus, né? Porque se você está no mundo pecando, vai dizer que é Deus. Não é seu pecado mesmo. Se está pecando, está sofrendo por causa do pecado. Mas se você está fazendo tudo certo, e Deus deixa você sentir um abandono, uma tentação, isso aí Ele está lhe educando. E às vezes está lhe castigando. Se alguma coisa você tem que pagar ainda, né? Pelos seus pecados, pode ser castigo também. Se você hoje está seguindo a Deus, está acontecendo alguma coisa, está lhe educando, está lhe provando, está lhe purificando e pode estar lhe castigando. Uma questão de justiça, né? O que eu devo fazer nessa hora? Continuar, perseverar. Como Jó, né? Que perseverou na fé. Apesar de Jó não ter paciência de nada, né? Jó perdeu a paciência no 3º capítulo, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não perdeu a fé. Nem amaldiçoou a Deus. Ele reclamou, mas não amaldiçoou a Deus. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Se o pai não corrige o filho, não é pai. Não sei que pai é esse. Tem que corrigir. No momento mesmo, na hora de corrigir, nenhuma correção parece alegrar. Claro, ninguém quer ser corrigido. Causa dor. Causa mesmo. Causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça. Quando é que eu sei que é Deus que está me educando, me provando, me purificando e me castigando? Quando eu sinto paz, depois que passa. Uma paz profunda, foi Deus. Se eu não sentir a paz, foi Deus não. Porque Deus não pode vir sem paz, porque Ele é a paz. E Ele é justiça. Falei várias vezes aqui também, Deus não é só misericórdia, Ele é misericórdia e justiça. E quando Ele castiga, é a questão da justiça dEle. E não só, porque Ele quer educar. E nós temos uma natureza às vezes ruim, nós não queremos ser educados, ninguém quer ser repreendido, né? Mas produz um fruto de paz e justiça para aqueles que nela forem exercitados, né? Nela o quê? Na dor, na provação, na purificação, no castigo. Então no final eu vou sentir paz e justiça, e a principal paz é a ressurreição.
Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Então, não se cansar quando está sendo purificado. Não se cansar, mas firmar as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, não ficar cambaleando, para que não se extravie o que é manco. Você está mancando, você está fraco na fé, persevere. Não saia da fé não, o caminho da fé. Mas antes seja curado. Se você pecou, não peque mais. Não é obrigado a ficar pecando. No momento de fraqueza você pecou, não peque mais. Se afaste do pecado. Acabou. Ninguém é obrigado a ficar pecando. Não se extraviar o que é manco é isso, né? Está mancando, está fraco na fé, se fortaleça. Confesse, comungue, aceite o que Deus mandar. Procurai a paz com todos. Paz que é fruto do Espírito Santo. Não é aquela paz mentirosa. Às vezes a gente fica calado, não vou falar nada para não criar confusão. Às vezes é bom falar. Se é a verdade, tem que falar. Pessoa que omite de falar para não criar confusão, está vivendo uma mentira, muitas vezes. Muitas vezes é bom calar também. Aí tem que ter vida de oração para discernir, na hora de falar, na hora de calar. Mas tem hora de falar. Tem gente que não fala, às vezes, por covardia. Procurai a paz e a santificação. Para nós não existe santificação sem sacramento. Não puder comungar, faça comunhão espiritual. Mas não existe santificação sem o sacramento. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém se salva. Ninguém se salva. Ninguém vai ver o Senhor se não for santificado. Né? Deixa por enquanto, se continuar, cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Então, perseverar na graça de Deus. E perseverar para ficar na graça de Deus. Que é o que todo mundo tem que fazer. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Aqui está falando para a comunidade. Né? A comunidade às vezes tem cobra, tem serpente. A pessoa que cria divisão, é melhor sair da comunidade. Não fique. Criou divisão, é melhor sair. A pessoa que fica pecando numa comunidade, Jesus vai dizer, se teu irmão pecar, fala com ele. Continuar pecando, fala para o superior da casa. Continuar pecando, diz para a igreja todinha. Continuar pecando, pode mandar embora. Está no Evangelho. Então, quer causar escândalo? Saia da comunidade. É o que chama de raiz venenosa. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Né? Se vem para tumultuar, para contaminar, não venha. Eu sou bem vigilante, eu vou falar bem claro, pode sair. Né? Eu prezo muito a questão da unidade. A criança é melhor ficar lá fora, por causa da missa, tá? Quando ela se acalmar, a senhora vem. Então, bota uma cadeira ali, bota uma cadeira ali para ela. Para não tumultuar e contaminar, mas pode assistir a missa, estou dizendo para não assistir não, mas só para, bote uma cadeira aí, sente aqui, bota a cadeira para ela aí. Para não tumultuar e contaminar a comunidade. A comunidade tem que viver na paz. Na paz. Então é isso que o Senhor está ensinando. Né? A gente procurar viver na paz. Toda essa área fora é exatamente para as crianças. Bota a cadeira aí, bote a cadeira para a senhora sentar aí. Pega uma cadeira para a senhora ali, vocês estão escutando não? Aí fui pegar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.